Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, amigos ouvintes do programa Semeando a Palavra, a paz seja convosco. Quero nesta hora cumprimentar também ao nosso querido irmão Maurício Manhãs, responsável pela administração desta emissora e também da TV Tech Music. Cumprimentar o nosso irmão pastor Paulo Bernardes, nosso pastor Joaquim Silva, o pastor Ismael, o pastor presidente João Souza e todos os nossos queridos irmãos pastores, obreiros desta obra. Que Deus os abençoe grandemente. A paz seja com cada um de vocês. Cumprimento meus amados irmãos em Cristo com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador. Dizer a vocês que para mim é um prazer muito grande poder me encontrar neste momento diante de Deus e na presença de cada um de vocês para falarmos do amor de Deus, falarmos de um tema que é fundamental para o alicerce da nossa fé. Quero falar nesta oportunidade sobre o lar dos salvos. E queria começar com uma reflexão, uma pergunta reflexiva. Você já parou para pensar qual seria um lar ideal para você morar? Que tipo de ambiente você gostaria de ter para cercar a atmosfera do seu lar, da sua vida? Que tipo de amigos, que tipo de vizinhos você gostaria de ter? Que tipo de pessoas você gostaria que houvesse em uma sociedade? Para que você e eu pudéssemos viver numa sociedade justa e igualitária, seria isso possível ou apenas um sonho utópico? Quero dizer para você nessa mensagem que Deus, Ele tem um plano especial para mim e para você de nos dar esse lar tão desejado, o lar dos salvos. Quero trazer para início da nossa mensagem o Salmo 37, versículo 29, onde Deus diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Glórias ao nosso Deus por isso. O salmista Davi está dizendo, sob a inspiração do Espírito de Deus, que os justos hão de herdar a terra. Você deve conhecer a história do povo de Israel. Aquele povo recebeu uma promessa de uma terra especial, uma terra que manava leite e mel. E para a realização desse sonho, levou algumas centenas de anos, desde que a promessa foi feita ao patriarca Abraão. Mas eles não desistiram. E após algumas centenas de anos, finalmente, eles adentraram ao território cananeu, a terra de Canaã, a tão sonhada terra que manava leite e mel. Quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa promessa ela é renovada para mim e para você. Não a Canaã terrestre, mas uma Canaã celeste que nos aguarda, que nos espera. Nós seremos convidados pelo nosso amado Salvador a estarmos com Ele na Canaã celestial por 1000 anos. Depois nós receberemos de presente, como herança, a terra como uma promessa que o Senhor fez para nós e que Ele pretende cumprir. No capítulo 45, versículo 18 do profeta Isaías, nós lemos que Deus, Ele criou a terra, Ele estabeleceu, Ele não a fez para que ela se tornasse um caos, mas Ele a criou, Ele a formou para ser habitada. E Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Louvado seja Deus por isso. Então, Deus é o único que criou a terra. Nisso há uma distinção entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Porque o Deus verdadeiro está relacionado com a sua obra criadora. E Ele criou a terra. E a criou com o propósito de ela ser habitada pelos seus filhos, pelos seres humanos. Deus, quando criou a terra, Ele deu ela ao homem. Deu a ele o domínio da terra, o domínio do planeta e também do jardim do Éden. Diz no Salmo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos homens. Então, de fato, a terra foi entregue aos homens. E agora o homem tinha a responsabilidade de dominar a terra, de administrá-la, de cuidar dela, viver nela. E um detalhe, viver eternamente.
Deus criou o homem com esse direito de viver eternamente. Só que esse direito ele era condicionado à obediência do homem, à fidelidade do homem para com seu Deus, para com a sua lei. E no dia que o homem fosse infiel, ele perderia a vida. Por isso que Deus disse lá em Gênesis 2, 16, 17: de todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esse direito ele era condicionado à obediência, à fidelidade do homem. E no dia que o homem resolveu ser desobediente a esse pacto que havia entre ele e Deus, então ele perde agora o seu direito de vida eterna e perde também o seu lar paradisíaco, o lugar perfeito onde qualquer ser humano gostaria de estar, gostaria de morar, de viver ali. Os nossos pais estiveram lá e perderam. Perderam porque desobedeceram ao seu Criador. Então, esse lar ele já foi nosso um dia e nós o perdemos. Quando nós pecamos contra Deus, nós perdemos tudo, o lar e o direito, né? Gênesis capítulo 3, versículo 23, registra esse momento em que Deus expulsa o homem de dentro do jardim para fora do jardim, para que ele pudesse cultivar a terra e lavrar a terra de onde ele havia sido criado. Então veja quanta mudança agora começa a ocorrer na vida do homem. Ele que era apenas uma espécie de administrador, ele passou a ser agora a mão ativa, o braço forte no lavrar a terra para a produção do seu próprio alimento, do seu sustento. Quando nós pecamos, nós nos tornamos agora escravos do pecado e, portanto, passamos a viver sujeitos, dominados pelo pecado. E é isso que o apóstolo São Pedro narra na sua segunda epístola, capítulo 2, verso 19. Veja só o que ele diz. Ele diz assim: prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E é isso que aconteceu com os nossos pais, isso que tem acontecido ao longo da humanidade nas suas gerações sucessivas. Na medida que o tempo passa, o pecado se multiplica e o homem está cada vez mais cativo ao pecado. Ele não consegue se livrar dessas amarras do pecado. Esse domínio, ele passou a ser de Satanás, porque Satanás fez a armadilha, armou a cilada e o homem caiu nessa cilada, indo transgredir a lei do seu Criador. E por essa razão perdeu, como eu disse antes, o direito da vida e perdeu também o seu lar. E no deserto, quando Jesus, após ter sido batizado, Jesus vai para o deserto para estar a sós com o Pai, para estar a meditar na obra que ele faria na qualidade de profeta. Nós lemos o seguinte no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versos 5 e 6, nós lemos o seguinte: então o diabo o levou a um lugar mais alto, em um instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e glória e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Repare que Satanás diz com todas as letras para Jesus que todo o mundo, todos os reinos do mundo lhe haviam sido entregues. Era dele. Ele poderia dar a quem ele quiser. E ele usa exatamente isso que ele tinha à sua disposição para negociar a adoração com Cristo. Claro que Cristo não aceita. Cristo diz: somente está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E repreende Satanás para que ele se afaste dele. Então, naquele momento, Satanás é repreendido e ele não consegue mais se manter ali naquele momento próximo de Jesus, não é? Mas ele alega ter o domínio desse planeta e dos seus reinos. Jesus em outro momento diz que já se aproxima o príncipe deste mundo e a quem eu não tenho nada com ele, né? Então, de fato, Satanás ele
conquistou o domínio através dos nossos pais Adão. Só que Jesus veio justamente na missão de desfazer, destruir as obras do diabo. E ele, quando entrega a sua vida na cruz, ele reconquista, ele recupera tudo aquilo que nós perdemos um dia. Isso é maravilhoso. Nós lemos isso em São João capítulo 3, versículo 33. Nós percebemos que com Cristo agora, depois que ele morre na cruz, depois que ele entrega a sua vida em resgate do homem, nós recuperamos tudo. Recuperamos o direito da vida, recuperamos o lar que nós perdemos. Veja, São João capítulo 3, versículo 36, está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então perceba que nós temos aí duas possibilidades. Como sempre, Deus coloca para nós duas opções, dois caminhos e uma escolha. Sempre foi assim. Nós podemos sim recuperar a vida na pessoa de Jesus Cristo. Como que a gente deve fazer isso? Crendo nele, acreditando nele. E você pode perguntar, e como é que eu faço para acreditar em Jesus? O apóstolo Paulo responde essa pergunta. Ele diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, para que você creia em Jesus. A palavra de Deus revela quem é Jesus. Revela Jesus a nós como o nosso único e suficiente Salvador. E quando nós cremos nele como o nosso Salvador, então nós estamos recuperando o nosso direito de vida eterna. Estamos recuperando o nosso lar. Quem crê no Filho, disse Jesus, tem a vida eterna. Graças a Deus por isso, né? Essa vida eterna, esse novo lar que Jesus vai recuperar para nós, ele foi visto pelo apóstolo São João no capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse. Lá nós lemos assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, esse lar tão sonhado por mim e por você, por toda a humanidade que sofre, que não concorda com as injustiças que são praticadas no nosso planeta, eu quero dizer para você, meu irmão, que é possível sim nós reconquistarmos este lar, este lugar. É possível sim nós morarmos um dia em um país, em um planeta onde não haverá injustiça social, onde não haverá má distribuição de renda. Pelo contrário, haverá justiça. A justiça é a base do trono de Deus. Então haverá justiça social, haverá distribuição de renda justa e igualitária. O nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reinará sobre esta terra, reinará sobre todo o universo. E nós poderemos sim reconquistar o lar que um dia nós perdemos. A humanidade poderá desfrutar do privilégio de viver na presença de Deus em um lar perfeito, em um mundo sem pecado, em um mundo de justiça. E agora, depois que você ouviu todas essas palavras, quero dizer para você que tudo isso que eu falei não são palavras minhas, são palavras do Senhor nosso Deus e nos levam a um ponto decisivo. É um momento em que nós precisamos refletir sobre o que nós queremos para o nosso futuro. O nosso futuro, quem decide somos nós. Nós temos o poder de decidir o nosso futuro. Onde nós queremos passar a eternidade? Será que nós queremos passar a nossa eternidade neste lar, onde foi descrito em poucas palavras aqui? Claro que, longe de mim ter a intenção de esgotar esse tema em uma curta mensagem como esta. Há muito a se dizer a respeito disso, sem sombra de dúvida. Mas eu creio que pelo pouco que foi falado a respeito desse assunto tão importante e deste lugar que é o sonho de todo habitante deste planeta, morar num lugar perfeito, sem poluição, sem injustiça social, eu tenho certeza que isso é do seu interesse, é do meu interesse também. Porém, é preciso que tomemos uma decisão. E disso nos fala Moisés assim, em Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20. Ele diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois isto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Então, há essa promessa, meus queridos e amados irmãos, de um lugar maravilhoso. Há uma promessa de vida eterna. E é você e eu que temos o poder e a oportunidade de escolher se queremos a vida ou se queremos a morte, se queremos a bênção ou se queremos a maldição. Nós começamos a escolher a vida quando nós optamos por abrir o nosso coração para Cristo, deixar que Ele opere em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. E esse é o meu apelo para você nesta hora. Abra o seu coração para Deus, para a palavra de Deus. Creia nas suas promessas. Deseje ardentemente habitar neste lar descrito pela palavra de Deus, um lugar maravilhoso. João viu um novo céu e uma nova terra. Isso para animar a mim, animar a você, que de repente está nessa caminhada e tem enfrentado muitos altos e baixos na vida, tem enfrentado problemas, mas eu quero te encorajar a seguir em frente. A luta vale a pena, porque a promessa que Deus tem para mim e para você é maravilhosa. Você que está ouvindo essa mensagem e que ainda não faz parte do povo do Senhor, que está nessa jornada rumo a Canaã Celeste, eu te convido a aderir a este grupo de pessoas que tem buscado servir a Deus segundo os ditames da sua palavra, o seu santo evangelho, abrindo o seu coração para Jesus, recebendo Ele na sua vida como seu Senhor e Salvador pessoal. E você pode ter certeza que se Cristo estiver em você, se as suas palavras estiverem em você, saiba que você será contemplado também com esta promessa maravilhosa, um novo céu e uma nova terra. E como disse Davi, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E Jesus ratifica essas palavras do salmista dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então não resta nenhuma dúvida de que a promessa de uma nova terra para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que são justos, para aqueles que são mansos, humildes, certamente receberão a terra, uma nova terra como herança e recuperarão a vida que foi perdida lá no Éden quando nós pecamos. Tá? Ouça essa palavra, guarde no seu coração essas informações e não deixe que o inimigo as arrebate do teu entendimento, que você possa guardá-la no teu interior e assim pedir forças ao nosso Criador para que Ele te auxilie a colocá-las em prática. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a mim também. Agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço também a você pela atenção especial. Que a paz seja com todos.